Em mais de 200 mortos e 20 desaparecidos na costa sul da Indonésia. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo às notícias já a esta hora. O Ministério da Administração Estatal e Função Pública apela ao bom senso para a resolução do diferendo entre o edil de Quelimane e os membros da Assembleia Municipal. Em causa está o pagamento de salários que Manuel de Araújo condiciona à aprovação do orçamento retificativo. Nós temos uma equipe que foi enviada para lá. Reagindo ao braço de ferro entre os 22 membros da Assembleia Municipal de Quelimane e o presidente da autarquia, Manuel de Araújo, a ministra da Administração Estatal e Função Pública apela ao bom senso das partes para resolver o diferendo. Não vou dar nenhum prazo, mas eu sei que há um bom senso ao nível local, tanto a nível do próprio presidente do município, assim como da própria Assembleia Municipal. Eles vão se entender. Trabalharam juntos durante esses 5 anos. Não é no final da reta que vão entornar o caldo, não é? Então nós temos a certeza de que vai reinar um bom senso. Nós temos uma equipe que foi enviada para lá, a nível, é a equipe da Secretaria Provincial que está a trabalhar com eles para que se encontre uma saída para essa situação. Não vale a pena neste momento fazer o braço de ferro, porque eu é que sou mais, eu é que mando mais, mas o importante é que se encontre um bom termo e possa resolver esse problema. Eu sei que se resolve a emissão. É possível, sim. Nós temos a certeza que vai se resolver. Estamos a trabalhar para isso. São 3 meses de remunerações atrasadas e reivindicadas pelos membros da Assembleia Municipal, cujo pagamento o edil condiciona a aprovação do orçamento retificativo. E nós submetemos a proposta, só que essa proposta não sai por quê? Porque a Assembleia Municipal diz que não pode realizar sessões porque não reconhecem este presidente. Nós respeitamos. Mas agora, o que eu acho estranho é que eles não reconheçam, mas ao mesmo tempo querem que esse presidente assine cheques. Como é que eu vou assinar cheques se eles não reconhecem? Apesar deste extremismo, na Machalua diz que tudo está a ser feito para que o bom senso prevaleça. A nível local tudo está a ser feito para que se encontre um bom termo e essas diferenças que existem possam ser resolvidas. 7 funcionários afetos ao Ministério da Educação estão detidos em conexão com a fraude detectada no exame da segunda época na disciplina de Física na cidade e província de Maputo. No entanto, o setor acredita que pode haver mais pessoas envolvidas no caso. Os exames da segunda época deste ano foram manchados por fraude, principalmente no exame de Física de 12ª classe, na cidade e província de Maputo. As evidências de circulação da resolução do referido exame obrigaram o Ministério da Educação a anular a prova nas 2 províncias. O setor diz que as investigações continuam, entretanto, já há detidos. Temos 7 indivíduos já detidos, porque conseguimos descobrir como é que andou o foco de saída do exame, principalmente de Física e o de Geografia, se a memória não me trai. Então, destes 7 vão ter o devido tratamento de acordo com a legislação. São ligados à educação. Violaram os exames e começaram a fazer esta propaganda barata, podemos dizer, de má fé, porque burlaram as pessoas, enfim. Até porque houve um exame que nós descobrimos na altura e imediatamente naquela noite cancelamos e fizemos outros exames. Quando chegaram à sala de aula, os alunos pensavam que era aquele exame que de fato tinha sido, que eles tinham tido acesso. E ficaram muito aflitos, porque também não gostam de estudar. Conceita Sortani explica o circuito que pode ter facilitado a fraude e avança suspeitas de que haja mais profissionais envolvidos. Começou pelo pessoal da administração. Até aqui, né, é uma informação preliminar. Começou do pessoal da administração, que violaram. Eu acho que são daquelas coisas, quando a gente guarda o material devidamente, aquele pessoal menor que nos rodeia é que sabe quando é que são as coisas. Então violam, quando violam e depois o que é que fazem? Passam para os professores, logicamente, porque eles não têm aquela competência pedagógica de fazer uma resolução de um problema, por exemplo, de matemática. Então, para dizer que dentro do processo
começa tudo com este pessoal da administração. E depois temos uns 2 professores. Apesar deste fato que manchou os esforços do setor, Conceita Sortani considera que o ano 2018 foi positivo no que se refere ao aumento de infraestruturas escolares e ao cumprimento do pagamento de salários e horas extras aos professores. O ministro das Obras Públicas diz que é preciso alguma racionalidade nas reivindicações que são feitas sobre os preços da portagem na ponte Maputo-Catembe. Osvaldo Machatine reagia assim à petição submetida por moradores da Catembe para a redução das taxas cobradas para a travessia de viaturas. No passado dia 21 de novembro, representantes de perto de 1000 moradores do Distrito Municipal Catembe submeteram à Empresa de Desenvolvimento Maputo Sul uma petição para a redução das taxas cobradas na portagem da ponte Maputo-Catembe, por considerá-las insustentáveis. Aos subscritores da petição, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos faz questão de recordar que antes da inauguração da ponte, os automobilistas pagavam quase o dobro para atravessar a Bahia, usando o ferryboat. Esta petição que estão a fazer agora é justa porque cada um está livre de reivindicar. Mas se formos a comparar com as condições que essas pessoas tinham antes da ponte e que pagavam 400 meticais com todos os riscos, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista do horário e do ponto de vista, inclusive, da danificação dos seus veículos, pagavam 400 meticais. E nós agora com a ponte, que vai encurtar a distância, vai conferir maior conforto, maior segurança e vão pagar até 60% do valor já por si bonificado. Portanto, acho que é importante que haja aqui alguma racionalidade nas reivindicações que fazemos. E estas reivindicações, considera Osvaldo Machatine, acontecem perante taxas sociais e que nem cobrem os custos de manutenção. Nós aprovamos as taxas para a ponte e estas taxas são taxas sociais. São taxas que não cobrem o investimento, são taxas apenas para garantir a manutenção e a operação desta infraestrutura. Mas mesmo assim, vamos até 60% de desconto destas taxas bonificadas para permitir com que os residentes da Catembe ou do Maputo, isto é, os utilizadores frequentes, não tenham um peso naquilo que são os custos a pagar na ponte. O titular das Obras Públicas faz ainda o ponto de situação sobre a concessão da Estrada Circular de Maputo e da Estrada Catembe-Ponta do Ouro. Como sabe, nós já lançamos o concurso para a Estrada Circular de Maputo e a Estrada Maputo-Ponta do Ouro, incluindo a ponte Maputo-Catembe. Estamos no processo da análise e avaliação das propostas. Acreditamos que os resultados sejam publicados em janeiro ou fevereiro e a partir daí são os acertos para a concessão. Referir que temos muita urgência em fechar este pacote por forma a garantir a manutenção desta rede viária, sobretudo a circular de Maputo, como temos estado a acompanhar, está sendo vandalizada, está sendo alvo de muitos acidentes, então é importante que a concessão ocorra o mais rapidamente possível, por forma a responder a esta degradação que tem estado a ocorrer nestas vias. Alargar a rede de cobertura de água potável, melhorar a transitabilidade, sobretudo das áreas de produção às áreas de comercialização e conceber projetos de habitação para jovens são alguns desafios apontados pelo ministro para 2019. Enquanto isso, populares estão a vandalizar bombas manuais de furos de água no distrito de Nicoadala. Já foram vandalizados até à altura 5 furos, criando prejuízos de pouco mais de 2 milhões de meticais. Cada furo de água beneficia pouco mais de 350 famílias e com a vandalização das 5 fontes, pelo menos 2.000 famílias estão desprovidas do precioso líquido nos povoados de Nantudo, Quinta Girassol, Morrua, Zona Verde, Maria Rua e a localidade de Namacata, no distrito de Nicoadala, na Zambésia. E somos obrigados a repor esse corpo de bomba em locais onde o governo já tinha feito algum trabalho.
Mas estamos a fazer um trabalho em coordenação com a polícia que permitiu encontrarmos algumas pessoas com elementos da bomba a fazerem fogões. E participamos da polícia e, juntamente com a polícia, estamos a trabalhar para encontrar de concreto quem são os que estão a vandalizar essas fontes de água. Anivaldo Garrini, diretor de infraestruturas no distrito de Kwadala, diz que o facto é preocupante, pois o governo está empenhado na reabilitação e abertura de novas fontes de água. Agora estamos já a fazer reabilitações. Algumas delas já foram contempladas na reabilitação de fontes de água, que é repor as bombas outrora vandalizadas. Num total de 17 fontes de água previstas para a reabilitação e fizemos uma ginástica até a esse momento para reabilitar 25 fontes de água e algumas delas foram contempladas nessa reabilitação. Kwadala tem uma população estimada em 160 mil. Destes, 64 mil são abastecidos através de fontes dispersas e 10.900 pela FIPAG. Neste momento, o nível de cobertura de água no distrito é de 37% através de fontes dispersas. A fronteira de Ressano Garcia registrou nas últimas 24 horas um intenso fluxo de viaturas e pessoas que chegam no país para passar a quadra festiva. A situação fez com que centenas de pessoas ficassem horas e horas à espera para atravessar a fronteira. O pico do movimento de entradas por ocasião das festas do Natal superou as expectativas, segundo o porta-voz das alfândegas. Sem avançar números, Osvaldo Correia disse à STV que as autoridades tiveram de redobrar esforços de modo a dar resposta ao fluxo de movimento de viaturas. Quanto ao movimento migratório, nós estamos a viver 2 dias de muito movimento. Começou basicamente hoje estamos a 23, mas tivemos o final do dia 21 algum movimento. No dia 22 tivemos um movimento intenso. O dia 22 ontem foi dos dias com maior movimento que nós tivemos desde que começou a operação. Hoje, dia 23, também já estamos na via a tentar de alguma forma dar vazão ao movimento. Nós temos números preliminares, por exemplo, para passageiros e para viaturas e não estamos a apresentá-los, os meus estão em apuramento ainda. As alfândegas desaconselham as pessoas que ainda pensam em atravessar a fronteira de Ressano Garcia para fazer compras na África do Sul. Não vai compensar muito que a pessoa entre para a África do Sul, mesmo que vá aqui para as cidades de perto, porque o retorno, o movimento de entrada poderá levá-lo do lado da África do Sul por aí perto de 4 horas de tempo, e o movimento de saída também um pouco mais, porque terá de seguir o movimento que está a entrar. Portanto, para hoje nós não aconselhamos muito que as pessoas se façam a fronteira, por forma que nós possamos trabalhar com os mineiros, com os nossos turistas, com os nossos irmãos que estão trabalhando na África do Sul e conseguir tê-los todos já dentro de Moçambique para poderem gozar o Natal ao lado das suas famílias. Para minimizar os acidentes de aviação, os autocarros de transporte de passageiros estão interditos de circular depois das 21 horas. Por outro lado, milhares de moçambicanos que trabalham na África do Sul estão a regressar ao país para passar as festas junto com as famílias. Acompanhe. Chama-se Alberto Joaquim e tem 40 anos de idade. Encontramo-lo em Ressano Garcia, horas depois de ter atravessado a fronteira de regresso a casa. Um regresso que não foi de todo planificado. Alberto Joaquim ganhou liberdade há 3 dias, depois de ter cumprido 4 anos na cadeia. Alberto conta que era vendedor de eletrodomésticos e foi detido após ser apanhado a vender uma geleira roubada. Sem dinheiro, passaporte ou outro documento de identificação, o homem procura viajar até sua terra natal, a província de Inhambane. Estava a comprar, vender, depois outro dia comprou coisa que foi roubada. Quando pegaram os gajos, chegaram, trouxe polícia para mim, estás a ver?
assim mesmo foi preso dessa maneira. É assim estou para o caminho para casa. E não tenho dinheiro de ir para casa. Mas vou tentar maneira que é mesmo que dê boleia, estás a ver? Sim. Deixei minha mãe, meu pai, meus filhos, com outros meus irmãos. Durante o tempo que permaneceu na cadeia, o homem perdeu o contato com a família. Por isso, não vê a hora de chegar a casa abraçar os filhos, a esposa e os pais. Para o meu sentimento no coração vai ser dói, estás a ver? Ou como que é? Ficou preso e nenhuma pessoa que ficou presa dentro da minha família foi a única pessoa que ficou presa, estás a ver? Só o meu coração dói, porque mesmo a minha família sentiu doer no coração. Ainda em Ressano Garcia, encontramos este homem com a família, cansados de tanto tempo de espera devido ao intenso movimento. O homem diz que está ansioso em chegar a casa para juntar-se a outros membros da família. Estamos todos preocupados em termos de chegar em casa, apesar de tanto enchente aqui na fronteira, mas, bom, é assim como tem sido, né? Mas de uma ou de outras maneiras, dá para a gente se aguentar. Os filhos que há anos não tinham contato com a terra natal mostram-se satisfeitos e esperam reencontrar os seus primos e amigos da infância. Espero as boas festas e estou com saudades das minhas avós. Meus amigos, meus primos, Didinho, Messi. Espero de ver minha família feliz, comer boas festas. Estas são apenas pequenas histórias de milhares de moçambicanos que procuram voltar a casa para passar as festas ao lado da família. Feliz Natal! Mais de 20 autocarros de transporte urbano de Maputo foram desviados para reforçar a frota de transporte interprovincial. Entretanto, os passageiros da zona metropolitana de Maputo começam a ressentir-se da falta de transporte. Fechou-se uma lacuna e abriu-se outra. Autocarros que normalmente fazem o transporte urbano na cidade e província de Maputo abraçaram desde ontem o transporte interprovincial. Há falta de transporte para casa. Tem que ser ajudar essas pessoas que vivem longe. No terminal interprovincial da Junta, o cenário é este. Muitas pessoas procurando viajar e também muitos autocarros de transporte urbano. Um sinal de que a procura está mesmo acima do normal. Fato que obrigou a intervenção da Direção Nacional de Transportes e Segurança para pedir o reforço de mais de 20 autocarros às empresas públicas de transporte urbano. A licença, portanto, precária passada mediante a apresentação do certificado de seguro, tanto a ficha de expensão, portanto a cópia do livrete e título de propriedade. E está aqui uma equipe para observar questões como o preenchimento devido da lista de passageiros. O diretor nacional dos transportes afirma que os 21 autocarros que foram desviados para o transporte interprovincial não fazem falta alguma na zona metropolitana de Maputo. Pode ser decorrente de outras razões, mas não porque estamos a responder ao interprovincial. No entanto, no terreno a situação é outra. Este cidadão é trabalhador da cidade de Maputo e reside na Vila da Manhissa. Encontramo-lo na paragem de Missão Roque, onde aguardava pelo transporte há mais de 40 minutos. Minha folga está a acabar aqui mesmo. Não há transporte, principalmente os carros da Manhissa que nos levam, é que estão a carregar para casa hoje. De uma paragem de transporte urbano, Missão Roque transformou-se num terminal interprovincial clandestino. Não existe praticamente nenhuma autoridade que controla questões ligadas à segurança, como seja o registro dos passageiros. Mas tanto os passageiros quanto os transportadores afirmam que o terminal da Junta já não é capaz de absorver toda a demanda nestes 2 dias. Because the people will be a lot there. That's why we decided to come here so that there will be no queue if it comes for safety. Because there are a lot of people, here there are a lot of people too. As pessoas, assim que as pessoas querem viajar, como é que poderiam fazer? Nem TPM está aqui, vai para Inhambane. A Direção Nacional de Transportes desencoraja os passageiros a procurarem transporte fora do terminal da Junta, justificando que só lá há segurança e garantia de uma viagem tranquila.
Estamos a 2 dias do Natal. Por imperativo da época, algumas lojas decidiram abrir as portas este domingo para atender aos clientes que durante a semana não tiveram tempo para fazer compras. Enquanto algumas lojas estavam com as portas encerradas este domingo, outras aproveitaram o dia para fazer dinheiro. Afinal, faltam apenas 2 dias para o Natal. Este proprietário diz que não tem sido hábito os comerciantes abrirem as lojas nesta época, o que para ele deveria ser ao contrário. Diz que abriu porque muitos clientes pediram, já que durante a semana não tiveram tempo para fazer compras. Muitos dos meus clientes pediram para abrir hoje, abrimos uma exceção e tem que ser. Este ano não correu muito bem, talvez com essa exceção nós fiquemos um pouco melhor. Estamos numa quadra festiva, como todos já sabem, então a procura neste período é muito maior. Quanto mais dias estiverem abertos, melhor é para os nossos clientes, assim todos eles ficam satisfeitos. Este cliente saiu de casa sem saber se encontraria uma loja aberta. Tentou à sorte e conseguiu comprar a sua roupa para o Natal. Não tive tempo durante a semana, então arranjei o dia de hoje, o domingo, para me preparar para o Natal. Outros também decidiram fazer compras este domingo e sugerem que as lojas deveriam abrir todos os dias durante a época de festas para tornar a vida dos clientes menos penosa e dando mais espaço de manobra. Não tive tempo no meio da semana, então hoje é um dia mais calmo, o resto da semana teve muito agitado. Achou uma boa ideia que as lojas abrissem hoje? Sim, claro, assim facilita as pessoas que não têm tempo para vir cá hoje. Vi muita coisa boa e o que falta é dinheiro, mas há muita coisa para comprar. E hoje é domingo, porque é que cá veio, porque é que decidiu fazer as compras hoje domingo? Bem, talvez por falta de tempo, só hoje é que tivemos tempo para vir aqui às lojas. Mas afinal, a quantas anda o movimento nesta época? As opiniões são diferentes. Por acaso o movimento está muito bom, a aderência também é maior. Temos muita coisa em promoção, muita novidade para o Natal, para o final do ano. Sim, para ser sincera, o movimento não está grande coisa, não é? Os anos passados foram melhores. Esse momento era momento de atender cliente. Agora está mesmo muito baixo, baixaram muitas vendas. Por fim, seguiram-se as felicitações. Desejar a todo o povo, a toda a gente, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Desejo a todos que neste momento estão nos assistir, Feliz Natal, e que entrem para 2019 com muita prosperidade e paz, principalmente. Olhamos agora as notícias internacionais, onde pelo menos 168 pessoas morreram e 20 são dadas como desaparecidas na Indonésia depois de um tsunami que atingiu na noite de ontem o Estreito de Sunda, que separa as ilhas de Sumatra e Java. Depois do terremoto que atingiu os 7,5 graus na escala de Richter, o caos volta a assolar a Indonésia. De acordo com a Agência Nacional de Desastres daquele país, na noite de sábado, um tsunami terá feito, até então, pelo menos 168 mortos, 745 feridos e 20 desaparecidos. Os danos foram provocados por 2 ondas gigantes que teriam sido originadas pela erupção do vulcão Krakatoa, com deslocamento submarino. Segundo a Agência Nacional de Desastres, em toda a região há danos graves em 430 casas e 9 hotéis. Dezenas de barcos foram destruídos ou danificados. Entre 29 de julho e 19 de agosto, tremores na região turística da ilha de Lombok, perto de Bali, mataram 564 pessoas e deixaram mais de 400 mil desalojados. A Indonésia está localizada sobre o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por 7.000 sismos por ano, a maior parte tremores moderados. Está a tsunami na Indonésia. Já sabe que o segundo bloco do Jornal da Noite aos domingos fica a cargo de Boaventura Mucipe, com um espaço de análise. Eu fico por aqui.
Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus, uma mínima de 23. Para Xai-Xai, espera-se uma temperatura máxima de 31 graus, uma mínima de 22. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 23. Já para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19. Tete, 34 graus de máxima, 24 de mínima. Climane com 32 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, para a cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Para Pemba, 31 graus de máxima, 24 de mínima. Lixinga com 23 graus de máxima, 16 de mínima. Muito boa noite. Informe sobre o Estado-Geral da Nação é o nosso único tema para discussão aqui no espaço de comentário. Trata-se de um documento com mais de 72 páginas e que foi apresentado pelo chefe de Estado em mais de 2h30. Daí que metodologicamente vamos fragmentar para fazermos uma discussão mais focada e produtiva. Num primeiro momento vamos analisar a estrutura e forma deste informe, olhando para a organização da cerimónia, estrutura do texto, desempenho do Presidente da República durante a comunicação e avaliação geral das linhas gerais do documento. Numa segunda abordagem vamos discutir especificamente o conteúdo, vamos falar dos tópicos mais importantes e nós aqui selecionamos a paz e estabilidade política, incluindo os ataques em Cabo Delgado, economia, saúde, educação e combate à corrupção. Para o debate de hoje, além de Tomás Vera Mário, do meu lado direito, dono da casa, por assim dizer, contamos também com a presença de Elder Jauana, que é sociólogo e analista político. Tomás, vamos ao formato. Vimos um informe bastante detalhado, mais de 2 horas, com dados sobre os 4 anos de governação e ideias para 2019. Vimos um presidente Nhoussi mais solto, com algumas explicações e anúncios, além daquilo que estava escrito no documento. Vimos convidados atípicos para este tipo de sessão. Estou a falar das campeãs africanas de basquetebol, de mulheres que são pilotos, da Miss Universo e por aí fora. A minha primeira pergunta é: qual é a sua análise, a estrutura desta organização e, sobretudo, que significado político é que pode ter? Boa noite. Eu penso que desta vez o chefe do Estado realmente apareceu com um modelo inovador da forma como se dirigiu à nação completamente a vezes anteriores. Quer do ponto de vista do formato do próprio discurso, quer no seu próprio desempenho ao longo do discurso, incluindo com intervalos de improvisação, o que criou uma espécie de interação com a sua própria audiência, conexão com a audiência e, portanto, cativar mais a atenção do público, até porque às vezes em que intervinha fora do discurso lido, ele tinha informação muito cativante, como, por exemplo, anunciar que está garantido o 13º mês de salário, como comunicar quem estava presente na sala. A própria ideia de convidar setores sociais específicos para ir a esta sessão dá a ideia de que ele está a falar sobre coisas concretas que pode comprovar fisicamente. Penso que isto foi uma inovação muito importante. Também, como bem diz o Boaventura, o Presidente mostrou que dominava o dossiê. Então, mesmo ao ler, lia mais à vontade, quase que a recordar o célebre discurso da sua inauguração. Exatamente. Sim, estava solto, estava à vontade. Penso que em termos de comunicação, isso foi uma inovação muito positiva, foi notória desta vez. E que significado esta, digamos, operação de marketing pode ter? A ideia que já é discutida, trata-se de um informe eleitoralista, até porque há aqui já ideias para 2019, como por exemplo a ideia de um hospital, um distrito, o ensino até nona classe gratuito, pelo menos ao nível das matrículas. Que significado político é que tem esta? Bom, se quisermos andar por aí, podemos dizer que o governo que está em funções está toda hora em campanha. Qualquer atividade que ela faça serve-lhe como passaporte para o próximo mandato. Não é por aí. Eu penso que sim, foi um esforço que deve ser destacado,
que mostra talvez uma maior maturação comunicativa do presidente, uma maior domínio das técnicas de comunicação e de marketing, como, por exemplo, trazer ao Parlamento estes segmentos sociais e chamar os desportistas e outros segmentos presentes. Penso que foi uma estrutura muito bem pensada, não foi arbitrário. Então, eu acho que eu, como comunicador, achei isso muito bom. Muito bem. Hélder João, quero ouvir a sua opinião relativamente à estrutura deste informe e da sua apresentação. Boa noite a todos os telespectadores da STV. Eu penso que, em relação à estrutura, o Tomás focou muito bem. É um documento muito bem estruturado. O Presidente, no seu informe à Nação, escolheu os aspectos que são importantes do ponto de vista da governação e, se notar a meio do documento, volta a tocar a questão dos pilares que foram marcantes na sua campanha, não é? E retrata no início, começa o seu informe partindo da questão do meu compromisso, lembrando o que é que ele prometeu no compromisso em 2014. E aqui vale a pena reter um aspecto que para mim é marcante, como nota introdutória, quando o Presidente diz: sempre lutei por aquilo em que acredito, consciente de que o mais importante no percurso das nossas vidas é transformar obstáculos em oportunidades. Por que é que fui buscar este aspecto de sempre lutei por aquilo em que acredito? É que no processo democrático é um debate de ideias e no contexto em que nós estamos, da democracia em que nós estamos, há muita intolerância à crítica e ao pensamento diferente. E interessou-me pegar este aspecto porque vem do Presidente da República. Um Presidente que é um Presidente de todos, que está a fazer perceber às pessoas. Esta mensagem é muito forte. Nós temos que perceber, quando é apresentada uma ideia, esta ideia está passível de ser rejeitada, está passível de ser criticada. Então, do ponto de vista de democracia, para o contexto em que nós vivemos de intolerância ao pensamento diferente, em que vemos pessoas, do ponto de vista ideológico, a olharem uns para os outros como inimigos e não como adversários políticos, este aspecto é importante. Do ponto de vista de marketing, levantou a questão das mulheres na Assembleia. É preciso não perdermos de vista que há bem pouco tempo, do Programa das Nações Unidas, Eles por Elas, do qual Moçambique adotou, e o Presidente esteve a liderar este aspecto, é uma campanha na qual os homens devem estar envolvidos na busca, no incentivo das mulheres para a escola, para a promoção da mulher, e penso que é dentro deste espírito que estas mulheres aparecem Hélder João, quanto a esta ideia de este ser um informe eleitoralista, olhando para os processos decisivos em 2019, sobretudo quando vemos grandes linhas de ação e de pensamento que o Presidente já projeta que serão feitas em 2019. Concorda com isso ou alinha mais ou menos com a ideia de Tomás Vieira Amar de que todo o governo está todos os dias em campanha? Um bom político, e quem está no governo é político, a partir do momento que se assume como ministro, como presidente, é um político. E toda a ação que o político faz deve ser uma ação de marketing também, não é? E penso que o Tomás diz bem, sim, está o governo permanentemente em campanha, mas também é preciso não dissociar este elemento. Nós estamos a vir de eleições autárquicas há bem pouco tempo e o Presidente aproveitou também este momento para piscar o olho à sociedade moçambicana, mostrando que, olha, eu vou-me candidatar para um segundo mandato e já tenho algumas ideias. Para o setor da educação é esta, para o setor da saúde é esta. Então há aqui... Considera normal esta colocação? Normal, mas também de um político que percebe que todo o ato público que faz deve ser um ato muito bem estudado e que traga mais valia para si. Então há esta dimensão também
que deve ser vista. Muito bem, vamos já para dentro mesmo das 72 páginas, vamos falar de conteúdo. Tomás, começamos pela paz e estabilidade política. O Presidente fez um ponto de situação sobre os avanços, a criação e início de atividades das comissões de trabalho, a nomeação de oficiais da RENAM, e usou aqui uma frase que era importante que analisássemos. Disse que o processo de nomeação de oficiais da RENAM deverá estar completo logo que a RENAM concretizar os passos subsequentes que são da sua responsabilidade, conforme memorando tornado público. Mais ou menos a ideia de passar uma resposta às reclamações da RENAM por apenas terem sido nomeados 3 oficiais. Mas antes disso, a sua visão relativamente à posição do Presidente sobre a paz e estabilidade. Eu penso que toda a análise que o Presidente faz sobre o Estado da Nação, se nós quisermos compreendê-la, teremos que ter em conta o ponto em que este mandato começa. Em que condições estava este país em 2014, 2015. E que país o Presidente Nilson herdou para dizer agora a estabilidade. É que efetivamente há uma situação de uma guerra não declarada, de uma instabilidade intermitente, aparentemente sem um fim à vista. E esta questão da paz, não há dúvida de que foi ponto número 1 na agenda do Presidente Nilson. E nesse aspecto, todo o mérito ele devido. O esforço que ele fez de aquele encontro histórico de ir a Gorongosa com todo o risco de segurança e até de incompreensão de seus próprios camaradas, até chegar ao ponto da revisão constitucional pontual que levou a eleições autárquicas com este novo modelo. Tudo isso são passos muito importantes que mudaram claramente o contexto em que começou o seu mandato. E agora há a fase decisiva, que é a fase de a RENAM realmente se desarmar. E aí há, obviamente, jogo político de precaução de ambos os lados. Ou seja, o governo não pode, na minha opinião, entender que integra a RENAM de qualquer maneira sem que a RENAM prove que está a desarmar-se, sob o risco de a RENAM estar simultaneamente no exército oficial e com outro exército mato. Essa justificação. Portanto, a RENAM deve entregar a lista, como está acordado, para que o governo fique seguro de que não haverá homens lá no mato e outros no exército oficial em simultâneo. Também a RENAM deve querer pensar o seguinte: também eu não vou, provavelmente, entregar todos os meus homens sem que politicamente haja garantia. Então, preparemos-nos para esse jogo político. Eu compreendo esse jogo perfeitamente. Muito bem. Helder Jauane, qual é o seu ponto de vista relativamente ao que o Presidente comunicou à nação sobre a paz e a estabilidade e esta linha de força em que o Presidente diz que a RENAM tem de fazer a sua parte para que o memorando de entendimento possa avançar? Esta questão da paz, eu penso que no ato de investidura de Presidente destacou que a paz era um elemento importante e que não descansaria sem que nós tivéssemos uma paz efetiva. É mérito, sim, do Presidente, da equipa que está a liderar e por ter lidado diretamente com o saudoso Afonso Dhlakama, não é? Até chegar a um entendimento e agora com o líder interino da RENAM. No entanto, este processo é feito há anos com muita desconfiança de ambos os lados, não é? Quem cede não dá o máximo de si porque desconfia que o outro ator não está a dar o máximo de si. Nós estamos perante um Estado que tem um partido. Eu ainda considero e trato assim a RENAM. A RENAM é um movimento de guerrilha. Ela não se transformou ainda em partido político. Se nós acompanharmos toda a gênese da RENAM, não houve um processo interno, que também era responsabilidade do Estado, não apenas da própria RENAM, de acompanhamento e de transformação da RENAM num partido político. Ela continuou como um movimento de guerrilha. E como movimento de guerrilha, ela mantém determinados homens que, quando precisa, e vai rejuvenescendo este grupo,
Quando precisa, ela pressiona através das armas. Então, neste processo final, nós temos acesso ao manifesto, ao que o Presidente fala e informa a nação, ao que a liderança da RENAM fala, mas em política o mais importante não é o manifesto, é ter acesso aos bastidores. O que é que está a acontecer que nós não temos acesso? Quem tem acesso sabe o que é que está a acontecer realmente. O Presidente diz que é importante que a RENAM entregue as listas. É importante, realmente, o Tomás diz, não podemos ir para mais um processo eleitoral na qual a RENAM vá armada. Não podemos persistir como um país enquanto temos um partido que anda armado. Do ponto de vista político, como é que se desbloqueia esta desconfiança? A RENAM tem a sua desconfiança, o governo tem a sua desconfiança. Como é que politicamente, no meio, quebra essa desconfiança e, enfim, avança o memorando de entendimento assinado entre as duas partes? Eu penso que o presidente Nyusi tem o seu estilo e o seu carisma. É um presidente que, se nós notarmos, anda entre o formal e o informal. E este estilo formal e informal quebrou muitas barreiras e permitiu-lhe liderar o processo pessoalmente, não é? De ligação com o saudoso Dhlakama e mesmo com o atual líder da RENAM. É este quebrar de muralhas que é dele que permite dar este passo. Então, só consegues dar passos maiores se o Presidente persistir nesse estilo. É importante haver confiança, porque este país não pode viver refém desta desconfiança. Mas, como disse Mocibo, aquela nota introdutória que eu apresentei do estado da nossa democracia, nós precisamos ser uma democracia de facto, em que olhamos uns para os outros como irmãos, como adversários e não como inimigos. Podemos pensar de formas diferentes. Se perguntar a mim e ao Tomás que caminhos é que nós encontramos para o desenvolvimento de Moçambique, cada um de nós vai apresentar um caminho, crente de que aquele é o melhor caminho. Então, no processo de democracia, nós temos que ter esta capacidade de tolerarmos-nos no pensamento diferente e na nossa diversidade. Muito bem. Outro aspecto que marca a questão da estabilidade e da paz são os ataques em Cabo Delgado. Vemos de forma um crime hediondo as pessoas a morrerem naquela província, e o Presidente lançou aqui a ideia de que há grupos de interesses que estão incomodados com a conquista da independência econômica do país. Quero ouvir o seu comentário, Tomás, mas também gostaria de ouvir da sua parte se, face àquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, sentiu conforto naquilo que o Presidente disse em relação às soluções para Cabo Delgado. Bom, no caso específico dos ataques a Cabo Delgado, penso que o chefe do Estado não foi muito para além de descrever a situação. Portanto, uma análise descritiva. Eu teria esperado que o Presidente adiantasse reflexões mais estratégicas a este respeito. Nomeadamente porque me parece que a solução das Forças Armadas, como única, pode não ser a mais eficiente, pelo menos a não rápida. Creio que, se calhar, é de considerar realmente uma estratégia que se envolvam todas as forças de sociedade vivas, sociedade civil, igrejas, setor privado, e procurar entender o que é que está por trás deste conflito. Não creio que, por mobilização das Forças Armadas, possamos sacudir desta mancha que parece propagar-se em Cabo Delgado e realmente cria aquilo que é o seu fim, é criar pânico, para criar pânico. Então, penso que é a altura de, se calhar, haver um passo mais arrojado de como se pode ter uma estratégia em que muito mais forças sociais se envolvam e reflitam e ajudem-nos uns aos outros a encontrar um antídoto para esta crise, porque, como se vê, é uma crise que não tem rosto, não tem autores, não tem liderança que apareça. Então, acho que é algo muito mais complexo do que contar com o exército apenas. Então, nesse aspecto, penso que podemos ter ouvido uma reflexão mais estratégica sobre este assunto. Elder Joane, tem a mesma ideia que o Tomás, de que faltou uma reflexão estratégica sobre a situação em Cabo Delgado? Sobre Cabo Delgado, quem olha, e está aqui o informe, e no dia que o chefe de Estado esteve a falar,
A mim, particularmente, estávamos a dizer que toda a ação de um político é uma ação de marketing, não é? É uma ação que comunica para trazer a si, àqueles que estão a ouvir a sua comunicação. Em relação a Cabo Delgado, a mim deixou-me desconfortável. O chefe de Estado tem informação que nós não temos, nós como cidadãos. Mas, para Cabo Delgado, decidiu, do ponto de vista da abordagem, omitir, não trazer elementos para... Quais podem ser as razões? Para o texto. Antes das razões, ao omitir, ao não trazer estes elementos para o texto, acredito que assumiu que era a melhor forma de confortar as pessoas, serenar as pessoas. Mas não, ao não fazer, cria mais teorias à volta disto. Para além do mais, quando fez a Mas, Joana, concorda com esse posicionamento, presidente, de não colocar a informação aqui, considerando que o que está acontecendo em Cabo Delgado é grave, é a pior instabilidade que o país tem, as pessoas a morrerem de forma bastante cruel, como temos estado a assistir, não fazeria todo sentido que o presidente explicasse qual é a estratégia e como é que se está a resolver o problema, que é uma das grandes respostas que a população moçambicana quer receber. A estratégia não seria de todo num informe do chefe de Estado que seria colocado para a nação, porque no terreno ainda estão estes elementos a criar, a matarem pessoas, a cometerem crimes hediondos, mas é fazer uma comunicação que dá alguma esperança. A forma como comunicou traz a ideia muito forte da teoria da conspiração, de que há atores que estão contra a nossa independência económica. Quais? Não se diz. Porquê é que estes atores estariam... quer dizer, dá espaço... Mas não é essa a informação que faltou? É essa a informação. Dá espaço para que cada um de nós comece a conjecturar e a levantar explicações ou hipóteses que não são reais. Penso que para este aspecto podia ter feito uma comunicação diferente, sem dar muita informação, mas passando alguma esperança, principalmente para quem está no terreno a sofrer os horrores causados por estes indivíduos. Tomás, não vimos o seu comentário relativamente a esta frase, presidente, que há grupos que se sentem incomodados com a conquista da independência econômica do país. Mas não me parece algo de novo, porque já houve alguns estudos, ainda que imediatistas, mas já indicam que pode haver por trás destes ataques forças que se sentem incomodadas pelo pronúncio de um país em boom econômico e que possam provocar estes distúrbios para deles tirar dividendos. Nomeadamente, não faltam teorias de que há quem esteja a provocar o conflito para vender segurança, por exemplo. Provoca a guerra para vender segurança. Quer dizer, se formos para essa teoria, podemos imaginar que alguém possa usar $1 milhão para destabilizar o país, sabendo que, uma vez contratado, ganha 30 milhões para pôr a segurança do país. Então, é tudo isso, conspiração contra a nossa economia, pode ser por aí também. Então, creio que são teorias muito bem aceitas, até porque não seriam novas em Moçambique, em África é muito comum, situações de recursos naturais abundantes, atrair conflitos para depois os autores do conflito serem chamados para assegurar a própria região atacada. Tomás, vamos passar para o nosso outro subtema, que são as questões econômicas, os indicadores que o presidente apresentou, realçando de qualquer forma que o ano 2018 foi difícil, mas que os indicadores para 2019 são positivos, nomeadamente o PIB, inflação, taxa de câmbio e investimento direto estrangeiro, que até vai duplicar. Anunciou também o pagamento das dívidas do Estado aos fornecedores. Qual é o seu olhar relativamente a esta linha? Sim, como dizia no início, tudo isso tem que ser visto a partir de onde é que partiu esse mandato. E, portanto, de onde é que partiu a situação de um país, o Estado dever a fornecedores, para depois o seu pagamento ser notícia, como é notícia. Deve ser uma coisa normal, corrente. Mas não foi por quê? Porque o mandato começou numa situação muito complicada, em que o país foi bloqueado pelos parceiros de cooperação que se retiraram e, portanto, criou uma situação em que o Estado devia aos fornecedores, aos privados,
Foi um esforço para depois pagar os tais 60 milhões de meticais já pagos aos privados. De qualquer modo, o crescimento econômico em termos de impacto sobre o cidadão ainda não está sensível. Nós temos, digamos, crescimento em termos de estabilidade macroeconômica, inflação contida, taxa de câmbios contida, e também temos uma oportunidade de que o mercado externo está favorável. O preço do carvão subiu bastante, isso nos permite termos reservas de importações de 6 meses. Então, são fatores, digamos, conjunturais que ainda não nos podem tranquilizar, porque o cidadão ainda não sente no seu dia a dia esse crescimento. Aliás, diz o chefe do Estado que a capacidade de compra moçambicano desceu 50%. Portanto, ainda estamos longe de celebrar um crescimento. Celebramos, sim, através da derrapagem, mas ainda não a subida para que os cidadãos possam celebrar, de facto, esse crescimento. Do meu ponto de vista. Exato. Joana, as questões econômicas têm a mesma ideia de que ainda estamos ao nível da macroeconomia e estes passos não se refletem no prato do cidadão comum ainda. Recusar isto é recusar o óbvio, não é? Eu penso que há melhorias assinaláveis do ponto de vista macroeconómico, com a descida da inflação, como teve a levantar o Tomás, é uma descida que deve ser assinalável. Há também a descida das taxas de juro, embora não acompanhada pelos bancos comerciais. Esta ressalva é importante ser feita. Do ponto de vista de o cidadão não estar a sentir. É verdade, e penso que é um trabalho que deve ser feito a nível nacional. Nós estamos num contexto de crise, mas permita-me, Boaventura, quando falava das taxas de juro terem descido e os bancos comerciais não estarem a acompanhar. Ou acompanharem lentamente. Lentamente, exatamente. A expressão correta é essa, acompanharem lentamente. Permita-me aqui tocar um aspecto que para mim é importante. E tenho acompanhado desde que esta figura está a liderar o Banco Central, que é o Zandamela, o Rogério Zandamela, o governador do Banco de Moçambique. Se nós notarmos todas as aparições que ele faz, do ponto de vista de comunicação, pode não ser um elemento que é apreciável, porque tem uma comunicação expressiva, não é? O Tomás, melhor que eu, pode falar sobre isto, mas do ponto de vista de trabalho, eu destaco como um elemento muito importante para o campo económico em Moçambique. É para mim, esta é a minha percepção, o primeiro governador do banco em Moçambique que está a tentar mostrar que o campo económico, aquele em que ele está a gerir, o Banco Central, é um campo que tem regras próprias, é um campo autónomo que deve ser respeitado ele. Então, é uma figura que para mim merece toda a atenção e que nos espaços onde eu ando considero o Rogério Zandamela, para mim, a figura do ano em Moçambique. É preciso realçar este aspecto, o grande trabalho que o governador do Banco de Moçambique está a fazer. Muito bem, Tomás, vamos avançar, ficamos com pouco tempo, 5 minutos, ainda temos a questão da corrupção, educação e saúde. Vamos falar da corrupção. O Presidente anunciou alguns números relativamente a apreensões de bens e relativamente à dívida oculta. Disse que a Procuradoria-Geral está a fazer o seu papel, naturalmente seguindo aqui a separação de poderes. Mas qual é a sua visão? Ficou confortável com aquilo que ouviu relativamente ao combate à corrupção? Bom, o Presidente da República reafirmou a sua confiança no aparelho judiciário e recordou que a PGR encaminhou o processo do Tribunal Administrativo e, portanto, nada mais adiantou a esse respeito. Aquilo que neste combate à corrupção me pareceu importante reter é quando ele falou da recuperação de ativos por parte do Estado e disse mesmo que ainda é muito insignificante. Mas disse mais, que é preciso rever a legislação sobre o combate à corrupção, com novos métodos. Aí me veio imediatamente à cabeça a questão, hoje em dia muito defendida, de perseguir sinais exteriores de riqueza. Ao princípio de inversão do ônus da prova. Ou seja, é possível que o Estado, suspeitando que você se enriqueceu de forma ilícita,
peça que você prove a sua riqueza e não o contrário. Portanto, se formos por estas vias modernas, inversão da ônus de prova, sinais exteriores de riqueza, aí podemos talvez trazer novidades no combate à corrupção. Eu acho que quando ele falou de que irmos para a nova legislação, me ocorreu a questão de ônus da prova e sinais exteriores de riqueza, como pontos de pesquisa. Helder Jauane, como é que vê a colocação do Presidente relativamente à corrupção? E esta ideia que Tomás levanta, a colocação que o Presidente fez da revisão da legislação sobre a corrupção, no sentido de, através dos sinais exteriores de riqueza, poder-se desencadear uma investigação. Esta é a proposta que o Tomás está a fazer. Sim. Se nós notarmos do ponto de vista de discurso, nós andamos num discurso anti-corrupção há muitos anos. Do ponto de vista palpável, não se nota nada. E do ponto de vista, fazemos o discurso e ficamos na mudança de lei. Legislação, ação não se sente. O que o Tomás está a propor, esta é mesmo uma proposta do Tomás, faz-se nos países nórdicos. É que os sinais exteriores de riqueza, tu tens que provar como cidadão que aqueles meios que tens, foram produto de trabalho lícito. E pagou impostos. Pagou impostos ao Estado e tudo. O seu entendimento faz sentido considerar o que o Tomás está a dizer? Faz sentido considerar, sim. Para além deste aspecto, eu acrescentaria um outro, que é ousado. Já fui criticado várias vezes que toquei neste aspecto. Defendo isto desde 2004. É importante haver um pacto de regime à volta da corrupção em Moçambique. Esta não quais é seriam, uma questão quais seriam as linhas desse termo? Da RENAM, do MDM, do PPPM e do outro. É preciso haver um pacto. Quais seriam as linhas desse pacto? Eu já lhe dou um exemplo. Quando nós tivemos o último acordo de cessação das hostilidades, que na altura o presidente Guebuza assinou com o DECAM, eu considerei aquele um momento importante para fazermos um pacto de regime. E no qual seria a própria RENAM, estando ela interessada, a dizer que, olha, é importante nós combatermos a corrupção em Moçambique e descriminalizar o enriquecimento ilícito até determinado ano. Se nós assumíssemos quem enriqueceu ilicitamente, roubando o Estado também, até 2009, estão perdoados todos estes crimes económicos, mas tragam o dinheiro e investam em Moçambique em áreas definidas pelo Estado como estruturantes. E a partir de 2009, quem enriqueceu ilicitamente vai à barra tribunal. Nós, como nação, temos que parar e refletir num modelo. Este é um modelo que eu proponho. Pode ser proposto um outro, mas é importante passarmos para uma fase de pacto de regime e não apenas discurso e de legislação que nós andamos tempos em. Tomás, esta proposta é bastante ousada. Quero ouvir a sua opinião antes de irmos para o tema. Despenalizar o enriquecimento ilícito até um certo ano. Pois, mas aí está, tem que partir de um pacto, quer dizer, de um consenso nacional de que esta será a via mais eficiente neste momento. Começamos de algum ponto. E para encorajar, vamos dizer assim, o ano marco X é o ano final de tolerância. Portanto, os que estão com boa vontade apareçam. Está a fazer esse processo o presidente de Angola? De Angola, João Lourenço. João Lourenço. Tragam os capitais fora do país em tempo de graça. Depois disso, vamos ao meio judiciário. São estratégias que se podem considerar se houver uma percepção de quais são os métodos de inovar este combate à corrupção. A questão de pacto de regime é muito importante. Neste informe do chefe do Estado, notei um episódio que me preocupou. O Presidente da República falou, reconhecendo de forma reiterada a colaboração de Afonso Dhlakama para o processo de paz. Fê-lo com muita ênfase. Eu estava à espera que a bancada da RENAM batesse palmas. Não bateu palmas. Isso é muito estranho, porque mostra que não estamos a ouvir as mensagens, estamos a ver o mensageiro. Exato. Isso dificulta o pacto de regime. A RENAM ficou indiferente em Pablo Sereno quando elogiou-se o seu líder em como foi um contribuinte importante para a paz. O presidente Nyusi foi muito enfático nisso. A RENAM ficou indiferente. Isto que não pode ser elogiado como possível construção de uma nação. Muito bem. Ficamos com 2 minutos. Vou mesmo pedir a vossa capacidade de resumo. Helder Jauane, na questão da saúde e educação, tivemos mais notas para 2019. Um hospital, um distrito,
a nona classe, de primeira a nona classe, que passa a ser o ensino básico e obrigatório a partir de 2020, à luz da revisão da nova Lei do Sistema Nacional de Educação. Qual é a sua análise relativamente a estas ideias apresentadas pelo Presidente? Eu vou ser curto, era um tema que eu gostava de explorar muito, com muito mais tempo, mas vou ser curto porque infelizmente estamos sem tempo. Primeiro, sobre a saúde, um hospital, um distrito, um hospital. É um projeto, o Presidente lançou como projeto e é bom que assim seja, que os distritos tenham hospital. Em relação à educação, o ensino gratuito até à nona classe, do ponto de vista político, muito bom, do ponto de vista de abarcar famílias com dificuldades de meios, também muito bom, mas do ponto de vista de funcionamento do próprio sistema de educação, tenho algumas dúvidas, tenho questões a colocar à volta disto. Primeiro é a questão da formação. O principal ativo na educação, se tu queres ter uma educação de qualidade, é o professor. Tens que passar de uma formação de professores bons e não de 8 mais 3, oitava mais 3 anos de formação. Quer dizer, insistir em... Tens escolas secundárias pré-universitárias em que os estudantes nunca foram a um laboratório. Lembro-me, em 96, eu estava na escola secundária Zina Machel, foi reabilitado. Os laboratórios estão ali, não são utilizados. Então, esta dimensão do professor, do capital humano, é muito importante. Só para fechar, porque não temos muito tempo para estes assuntos que eu gostava de dissertar mais, dois aspectos que me deixaram preocupados no informe. O primeiro sobre a juventude, que no informe o Presidente diz que é 80% da nossa população. Tem apenas 5 parágrafos à volta da juventude e que não trazem aspectos fortes. 80% da população e 80% da população que decide nos pleitos eleitorais. Um outro aspecto do informe também que me deixou preocupado é a volta do emprego. No emprego são apenas 2 parágrafos. E estou a pôr aqui em diálogo. 80% da população jovem, emprego, 2 parágrafos. São 2 aspectos que me deixaram preocupados e que mereciam, do meu ponto de vista, merecem um tratamento mais profundo. 80% da população não é pouco. Tomás, quero ouvir as suas ideias relativamente aos pontos que o Presidente colocou sobre a saúde e educação. Sobre a educação, é obviamente gratificante e é de louvar que se estenda até na classe de ensino gratuito, mas não penso que haja obstáculos de progressão porque não é gratuito. Não penso que haja problema aí de gratuidade. Penso que há outras questões muito mais estruturais de progressão no ensino, não tanto porque se paga algo, até porque mesmo onde é gratuito se cobra. Se cobra e cobra-se muito. Os pais se queixam muito disso. Neste caso, gratuito é a matrícula. Sim, mas como a gente sabe, ter sétima classe é gratuito também, mas mesmo assim há muitas cobranças. Então, é muito bom sim, mas penso que ainda não é aí onde estão as questões principais da educação. Onde estão as questões principais da educação? Mencionou o Helder, a questão de formação do elo principal da educação, o professor. O professor é ele que faz girar a roda. Ou ele está bem oleado, ou a roda não vai girar. Então, acho que a questão central aqui é o professor. Ainda hoje falamos das fraudes, venda de exames. Quem é que faz exame? Quem é que os vende? É o professor. Então, acho que aqui a questão central, do meu ponto de vista, é, de facto, concentração no professor, e sem descurar que é importante a gratuidade, mas acho que não é a questão, neste momento, fulcral da educação. Saúde, Tomás. A saúde, obviamente, que cada distrito de um hospital não pode ser uma espécie de campanha. É o dever do Estado, não é fazê-lo. Mas o Presidente o anunciou, ainda bem, mas penso que é natural que assim seja, não é algo de extraordinário. Não é assim? Muito obrigado, Tomás Vieira Amaro, muito obrigado, Helder Jauane, pela vossa participação aqui neste espaço de comentário. Caro telespectador, este espaço termina por aqui, simultaneamente com o Jornal da Noite. Obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo.